E temos novidade em relação à regulamentação das apostas esportivas. Vazou que seria aí a terceira minuta do decreto disponibilizado pelo Ministério da Economia aí, que irá regulamentar as apostas esportivas. O texto já estaria pronto e aguardando só a assinatura do presidente Jair Bolsonaro, que tem previsão de ser aí até o final do mês de maio. No vídeo de hoje eu vou comentar os principais pontos que estão aí nesse texto e as implicações para os apostadores, principalmente em relação ao imposto de renda, que é o que vocês querem sempre saber. Beleza? Então roda a vinheta aí e vamos ao vídeo de hoje. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinero hoje aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, nos dê uma força. A gente está produzindo um conteúdo jornalístico em relação às apostas, tudo para você ficar por dentro do que rola no mundo das apostas. E ó, abre o olho porque a água tá batendo na nossa bunda e depois não adianta chorar. O vídeo de hoje, ele é bem importante, ok? Então, como eu noticiei para vocês, a Games Magazine Brasil, ela soltou uma notícia com inclusive o documento do que seria a minuta do decreto disponibilizado para regulamentar as apostas esportivas. E quais os pontos principais que estão nessa minuta que eu resumi aqui para vocês no vídeo de hoje, tá? Primeiro ponto, o regulador. Quem que vai ser o responsável por autorizar, regular, supervisionar e monitorar a exploração das apostas esportivas de cota fixa no Brasil? Vai ser o Ministério da Economia, ok? Não tem na minuta qual que vai ser o órgão do Ministério da Economia que vai ser designado para isso. Isso ainda vai ser apontado, até porque estão tendo muitas mudanças no Ministério da Economia. O secretário-geral, que era o Valdir Eustáquio, ele já saiu, botou outra pessoa, tá tendo nomeações aí, e vira lobby, jogo político, né, de cadeiras aí para esses ministérios. Então não foi definido, mas a gente sabe que vai ser algo sob a gerência do Ministério da Economia. Segundo ponto, esse aqui é bom para os operadores. O modelo de licenciamento vai ser por autorização, ou seja, todas as casas que preencherem os requisitos para poder solicitar uma licença, apresentar os documentos e os requerimentos exigidos aí pela lei, vão ter uma licença. Só pagar os 22 milhões é o preço dessa licença aqui, tá? E eles vão ter durante um período de 5 anos o direito de explorar as apostas esportivas aqui no Brasil, sem limitação, ou seja, todas as casas que quiserem vão poder ter a licença, é só cumprir os requisitos. Isso é muito importante porque tem a questão da concorrência e não um monopólio de 1, 2, 3, 4, 5 casas, como foi ventilado aí, uma casa por 1 milhão de habitantes um tempo atrás. Então, qualquer casa que quiser operar aqui vai ter. Qual que é o outro ponto? A licença é para exploração de apostas de cota fixa, não é licença para operação de cassino nem nada. Então as casas que quiserem ficar aqui, elas vão abrir mão de, por exemplo, operar cassino por enquanto no território nacional. Aí com aquela outra lei que a gente comentou em outro vídeo, beleza? Outro ponto importante, pessoas jurídicas sediadas no Brasil. As empresas que quiserem operar no Brasil, que obterem a licença, elas devem ter uma pessoa jurídica para ter um representante legal aqui. Isso gera uma segurança muito grande, principalmente para o apostador, porque não vai ter mais problema de pagamento de prêmio, vão poder inclusive processar a casa aí que limita apostador, vai criar um mercado jurídico em cima disso, tá? Tem que ver como é que vai ser exatamente, mas provavelmente vai acabar, ou vai ter pelo menos processo de gente responsável pela casa. Bloqueou minha conta, não aceitou meus documentos, não tá querendo me pagar, isso daí tudo vai ter agora uma responsabilidade jurídica em cima disso. E para obter as licenças, inclusive as casas têm que dar uma garantia financeira. Então a gente sabe que isso vai gerar para o apostador uma segurança muito grande, tá? Então isso é um ponto bem importante, essa questão das pessoas jurídicas situadas no Brasil. Em relação da publicidade, também é outro ponto importante, porque a gente vê hoje uma propaganda muito massiva em relação às apostas. Eu tenho visto também muito em relação a cassino, como renda extra, como algo garantido, coisas assim. Cassino é algo que a gente sabe que é matematicamente menos ver, e tá propagando-se cada vez mais uma cultura, de certa forma, irresponsável de propagandas no ramo de cassino. A gente sabe também que tem, infelizmente, no ramo das apostas. Então, o estímulo e a publicidade agora vai ter o CONAR aí, as empresas responsáveis por propaganda, fiscalizando e punindo eventualmente pessoas que
falarem das apostas de uma maneira que elas não são. Então o mercado ele vai ficar mais profissional nesse sentido. Prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, aqui é tudo questão a depósitos, levantamentos, para onde vai o dinheiro, para poder evitar esse tipo de política e também evitar a manipulação de resultados. Esse ponto aqui é o principal, que é provavelmente porque você clicou para assistir esse vídeo. Então eu fiz uma chamada bem chamativa, porque é realmente um ponto importante. A gente está vendo cada dia mais as apostas chegarem no seu ponto de regulamentação e não houve uma movimentação dos apostadores em relação a brigar pelos nossos interesses. Muito também pelo fato dos políticos não estarem interessados. Agora, se tem uma hora para a gente poder brigar por isso, é agora. A gente tem que se organizar, tem que pegar aí os representantes da ABAESP, né, a Associação Brasileira de Apostadores Esportivos, pelo seu presidente Rodrigo Alves, que eu vou citar inclusive o exemplo que ele postou lá nos seus stories para vocês, e falar, cara, o que a gente precisa de fazer para se movimentar, e vocês têm que se engajar, porque uma hora vai chegar uma tributação pesada aí e a gente não vai ter o que fazer. Qual que é o ponto dessa regulamentação? Tá colocando aqui que os operadores vão ser responsáveis para pagar os prêmios dos apostadores, pagar as contribuições e os impostos da receita do jogo, que é o GGR, e pagar o imposto de renda sobre os prêmios. Ou seja, o imposto de renda que o apostador tem que pagar, ele vai ser retido já pela casa de aposta. Qual que vai ser esse imposto? Aí entram dois pontos que eu vou usar, inclusive, o exemplo do Rodrigo. Ele falou que a estimativa de impostos gerado pelas apostas esportivas é por volta de 700, 750 milhões, dos quais 650 milhões viriam dos apostadores. Ou seja, os grandes responsáveis pelos impostos vão ser nós, apostadores. E como é que vai vir isso? Bom, na época em que as apostas foram definidas, a sua regulamentação no prazo de 4 anos e tudo mais, se equiparou erroneamente as apostas esportivas ao como se fosse uma loteria. E na questão da loteria, a tributação é paga pelos ganhos. Ou seja, qualquer prêmio acima de R$ 1.930, ele incorre em 30% de imposto. Então tudo que você receber acima disso, tirando o que você apostou, vai vir 30%. Então eu apostei R$1, ganhei aí 4 mil, tira 1.930 e acima disso, 2 mil e poucos reais, vai vir 30% em cima, tá? Ganhei 10 mil reais, tira aproximadamente 2 mil reais e vai pagar imposto acima dos 8 mil reais. Então uma tributação de 30% bem pesada e que inviabiliza basicamente dois tipos de apostadores. Os profissionais com stakes mais altas e também os brokers e sindicatos que também têm stakes mais altas. E por mais que você possa achar que não é atingido, porque você dificilmente vai ganhar algo muito acima dos R$ 1.900, uma hora, se você continuar com o viés profissional, você vai chegar nesse nível de stake. Você tem que se preocupar com isso, tá? Então isso é algo que ficou bem negativo para os apostadores. Agora, pegando aqui pelo decreto, e eu vou pedir licença aqui para o Rodrigo para dar minha interpretação e também citar fontes de pessoas que eu conversei hoje antes de gravar esse vídeo, a alíquota do imposto de renda, ela não foi definida no decreto. Não tem lá que vai ser desse jeito. Ela só estabeleceu que vai ser sobre os ganhos, que é a diferença, né, os lucros basicamente, que é a diferença entre o valor ganho e o valor apostado. Então vai ser sobre os lucros, beleza? Em relação à conversa que eu tive com operadores, pessoas que estão envolvidas com dentro das casas de apostas, todos me disseram, e eu conversei com pelo menos 3 deles, que esse imposto de renda não vai ser algo que vai inviabilizar a atividade do apostador. Porque se for desse jeito, muitos apostadores mesmo vão optar pelo mercado negro. Ou seja, não vão apostar aqui no Brasil, vão criar uma conta aí, um VPN, baixar alguma coisa e apostar nas casas fora do Brasil. Usar a carteira online, sim, esses métodos que o pessoal conhece para poder apostar fora e não pagar um imposto aqui no Brasil, porque vai ser praticamente inviável ser apostador profissional aqui, ou às vezes até amador. Você vai ver que na hora o seu hobby não vai fechar a conta. Beleza? Então esse estímulo, se ele for muito grande, não vale nem a pena para os operadores obterem a licença aqui. Então eles me disseram que vai ser muito mais próximo, nenhum deu certeza porque ainda não está definido, mas pelas conversas de bastidor, e isso pode mudar em se tratando de Brasil, vai ser muito mais perto daquele vídeo que eu postei em relação ao imposto dos ganhos de 10 mil por dia, que aí vai abater
É tanto que o cara apostou e vai ser meio o resultado das apostas de ganhos e perdas por dia e tudo mais, que está muito mais próximo de ser em relação a esse limite do que todo e qualquer ganho acima de 1930 aí ser tributado em 30%. Dessa maneira, acho eu muito mais justo, acredito que vai ser desse jeito, porque os próprios operadores, eles vão entender que, tipo, se for algo que onera demais o apostador, vai ser inviável, entendeu? E eu já vi notícia de, teto de enfermagem vai ser pago pelo uso das apostas, não sei o que vai ser pago pelas apostas. O governo, ele tem a ânsia de arrecadação, e a gente tem que ter ciência de que realmente vai ter que ser pago o imposto em cima das apostas. Agora, o que ele não pode ser é algo que inviabilize totalmente a atividade do apostador, seja ele amador, seja ele profissional, porque você tem que ter o mínimo de possibilidade de ser lucrativo, seja num hobby, seja de um viés mais profissional. Agora, pagando 30% acima de 2K, meu amigo, não vai sobrar ninguém. Vamos torcer para não ser assim, ok? Então essas são as últimas novidades aí em relação a essa minuta. Ela tá disponível nesse artigo que eu coloquei aqui para vocês e o link está no primeiro comentário fixado, beleza? Hoje não vai ter jabá de casa de aposta, hoje não vai ter duplinha, hoje não vai ter nada. O assunto aqui é sério. Sigam os perfis do Quero Apostar, do Tiquinho, do Rodrigo e da Baesp, porque a gente precisa correr atrás, porque senão, meu amigo, daqui a pouco ninguém vai estar mais fazendo vídeo de palpite nem nada. A gente vai estar, lascado, beleza? Se engaje. A água vai bater na sua bunda também, se não for agora, lá na frente vai. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir nas outras redes sociais. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas.